Vamos lá, hoje a live vai ser aqui na cozinha. Tô montando uma lasanha para hoje de noite. E hoje nós vamos falar sobre rotina com RN em casa. O maior medo das futuras mães, e era um medo meu, que eu tinha também. Vou fechar aqui. Vou fechar a porta da cozinha aqui. A gente tem a loja aqui embaixo, próximo à cozinha, então melhor deixar a porta fechada aqui. E um dos maiores medos assim que uma gestante tem, ou quem tá se programando para ter um bebê, é sobre como vai ser a rotina, como vai ser depois com o bebê, né? E a primeira frase que a gente escuta: aproveita para dormir agora, porque depois nunca mais vai ser do mesmo jeito. Tanto que eu me preparei muito para viver essa parte do sono da Ana. Me capacitei bastante, né? Para buscar alinhar o que fazer, o que não fazer, como fazer, para que ela dormisse bem, para consequentemente a gente também dormir bem, né? Porque pais cansados não conseguem dar a mesma atenção que um pai e uma mãe conseguem descansar. Então, era o meu maior medo, isso, sobre o sono. Até a gente vai fazer uma live só sobre isso daqui a uns dias. Mas no contexto geral era o sono que eu tinha muito medo. Mas dizer pra vocês que a maior dificuldade que eu tive depois que a Ana nasceu foi a amamentação. Comentei com vocês aqui, né, a Ana tinha o freio lingual, então a gente teve que fazer o cortezinho logo nos primeiros dias de vida dela. E ela teve que se adaptar com a nova língua pra mamar, então foi uma adaptação assim intensa. Ela chorava porque não conseguia pegar bem o peito. Aí teve toda a questão da sucarose, né, que no hospital, quando ela tava na UCI, como eu comentei pra vocês na live anterior, eles acabavam estimulando ela a pegar o peito, ou o copinho, ou o bico aqueles que eles fazem com luva e algodão, usando a sucarose. Então, ela sentia muito a falta desse doce, né? E foram noites turbulentas no começo, e todo mundo passa por isso, porque se a gente parar pra refletir, o bebê tava no quentinho, né? Tava recebendo alimentação por ali, não precisava fazer nada, só dormia, escutava quem é que tava conversando, se movimentava, dormia de novo, a alimentação tava tudo ali pronto. E o bebê sai da barriga já com estimulação de luz, de som, de eu tenho que mamar, eu tenho que sugar, tem que isso, tem que aquilo, e fazer xixi, fazer cocô. Então é tudo novo e tudo muito intenso. E uma coisa que me ajudou muito a viver esse processo foi o fato de que eu me colocar nessa situação. Como seria pra gente como adulto, tem que começar do zero algo que eu não conhecia, que eu nunca fiz, que eu nunca vivi, né? E a maternidade, para as mães de primeira viagem, só vou botar isso aqui no lixo, antes. A maternidade para as mães de primeira viagem é assim, né? É um mundo novo, é uma descoberta e tanto pra gente viver. E quando a gente fala sobre rotina com um bebê pequeno em casa, a gente pensa em que tudo vai mudar. A gente vai ter que mudar completamente a nossa vida. Nada vai ser igual como antes. Vai ter noites intensas, vai ter dias intensos. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer com meu bebê? O que eu não posso? Mas, gente, vamos tentar não absorver esse lado da maternidade. Eu falo pra vocês que a minha intenção com essa maratona essa série de lives é trazer mais leveza pro maternar, né? Na primeira live a gente falou sobre a questão da gravidez ali, dos anseios, das frases que a gente mais escuta. A última live a gente falou então sobre o parto e o pós-parto, as expectativas, né, que a gente cria. E hoje a gente tá falando sobre as primeiras semanas com o bebê em casa, para que a gente possa se capacitar e entender que cada um vai viver o processo do jeito que tem que viver. Mas se a gente buscar informações, fazer trocas, como eu gosto de fazer aqui no perfil, tudo se torna mais leve, porque a gente não vai pensar, não, isso tá acontecendo só comigo, a minha bebê tá chorando muito desde que veio pra casa, depois do hospital, chora muito de noite, durante o dia dorme bastante, né, mais tranquilo durante o dia, mas chega de noite, meu Deus, parece que uma bruxa foi lá e beliscou.
né? E para quem estuda sobre a hora da bruxa, sabe que isso é mesmo, que nem eu falei pra vocês. O bebê acabou de sair da barriga onde recebia tudo, né? Recebia toda a alimentação, o calor, não precisava se preocupar se estava sugando, se não estava sugando, não precisava se preocupar com uma iluminação muito forte, muito fraca, sons muito altos. Então, pra ele era super confortável, né? Vou continuar montando aqui a lasanha. Então, a gente acaba se sobrecarregando nos primeiros dias achando que é algum problema, né? E eu tenho uma amiga que teve bebê faz pouco tempo, hoje tá fazendo 2 semanas a bebezinha dela. Ela também, né? Às vezes a gente, logo quando algo acontece, a gente pensa, será que só comeram que isso aconteceu? Mas não, né? A gente tem um grupo lá da maternidade com propósito, onde a gente faz muitas trocas sobre isso, né? Sobre falar o que eu tô vivendo, como eu passei por essa fase, para direcionar outras mães também, né? Porque uma mãe dando a mão para outra, tudo se torna mais leve. Tudo se torna com um propósito. A gente fica mais orientada para fazer e não fica com essa desordem mental que às vezes sobrecarrega tanto a mãe. E a intenção maior dessa live é te falar que a sua vida não vai mudar completamente. Não vai mudar da água pro vinho, você não vai nunca mais ter seu sono, você nunca mais vai poder fazer o que você gosta, você nunca mais vai poder se arrumar, você nunca mais... Nada. Não é bem assim. E a gente tem que quebrar algumas crenças que existem na sociedade, porque muitas vezes a gente acaba deixando de viver a nossa vida e deixando de olhar pra gente por causa de um bebê que chegou. Mas a gente esquece de entender que se a mãe tá bem, o bebê vai tá bem. O bebê vai tá muito bem. Então, que a gente consiga olhar com mais atenção pra gente também nesses primeiros dias. Eu falei pra vocês na última live sobre isso, de trazer esse olhar também pra paternidade, deixar o pai assumir a paternidade, porque muitas vezes a gente acredita que a gente consegue fazer melhor, mais rápido, porque é um instinto materno, acalmar o bebê, é um instinto trocar, vestir, dar banho, mas não. O pai também tá ali para aprender, e tá com sede de aprender, e muitas vezes a gente acaba podando, né? E nos sobrecarregando com isso. Então, o que eu quero te dizer hoje sobre os primeiros dias com o bebê em casa? Tenha paciência. É aí que a gente testa a nossa resiliência. Nossa resiliência de entender que aquele ser humaninho vai depender da gente, né? É um mundo novo que o bebê tá conhecendo e é a gente que tá apresentando esse mundo. E como a gente vai apresentar, né? A gente vai sobrecarregar a gente, surtar e tudo mais para dar conta de tudo, ou a gente vai pedir ajuda se a gente vê que há necessidade, né? É um olhar detalhado, é um olhar com carinho que a gente tem que ter nesses primeiros dias, nesses primeiros meses, porque o bebê exige, a mãe exige e a gente precisa permitir o pai fazer o papel dele, né? Ou teu acompanhante, quem esteja contigo nesse momento. E se tu não tem alguém para viver contigo esses primeiros dias, eu aconselho muito que tu encontre alguém ou se capacite para viver isso com mais leveza, né? Tem como dar conta sozinho? Tem como dar conta sozinho. A gente, mulher, a gente consegue um monte de coisas sozinhas. Mas o melhor é a gente poder partilhar esses primeiros dias com alguém que seja a nossa rede de apoio, alguém que a gente tenha algum momento que se sinta assim, dá vontade de chorar, porque os hormônios estão a milhão, gente. É uma queda de hormônio e aumenta o hormônio, isso e aquilo, e a gente fica assim, à mercê de emoções e sentimentos que a gente nunca sentiu na vida. Então vai ter dias que tu tá super feliz, super animada, super sentindo assim um sentimento de amor imenso pelo teu bebê, mas tu vai ter vontade de chorar, tu vai ter uma tristeza também, porque muitas vezes a gente acha que vai ser tão diferente, ou a gente se prepara de uma forma diferente do que vai ser a realidade, e acaba que a gente pensa, será que eu vou dar conta? Sabe? Será que eu vou conseguir passar por isso? E são fatores que muitas vezes vem a sobrecarga do que a gente ouve, né? Do nosso inconsciente falando muito.
Porque, que nem eu falei no início da live, né? A gente tem um bebê e logo as pessoas já falam, a gente escuta muito falando assim, nunca mais vai dormir, nunca mais vai poder fazer o que tu gosta, nunca mais, não sei o que. Eu acho que nunca mais é muito tempo. Claro que as primeiras semanas, os primeiros meses são super intensos, e quem viveu isso sabe que é super intenso. Independente se o bebê vai ter a questão de cólica ou não, a Ana não teve, graças a Deus, não teve a questão de cólica, mas ela teve a questão do estímulo visual muito forte, porque aqui a gente tem loja e tem bastante iluminação, então acabava que o grande estímulo sobrecarregava e ela ficava irritada na tardinha, né? Que é o horário da bruxa, onde todo bebê vai ter um padrão de choro que nada cura e quando vê, do nada para também. Então a gente se capacita para viver isso de uma forma e às vezes a gente não tá vivendo daquela forma e a gente se frustra. A frustração acho que faz parte da maternidade, gente, e é uma palavra que eu uso muito nos meus atendimentos com as crianças, eu uso muito pra mim, eu uso muito na minha casa, eu ensino a Ana sobre isso desde agora, eu ensino meus pacientes, eu falo com as mães sobre lidar com a frustração, porque é algo que a gente vai viver desde quando a gente é bebê até a gente ser bem velhinho, a gente vai se frustrar. Isso é muito importante a gente entender e saber como a gente consegue lidar com a frustração. Porque cada um reage de uma forma e, consequentemente, a forma de ação vai ser um pouco diferente. A gente precisa se capacitar para conseguir ser resiliente, conseguir entender que as minhas primeiras semanas com a Ana foram diferentes das tuas, vão ser diferentes da fulana, e tá tudo bem. Só que tem padrões. Tem padrões que muitas vezes são aquilo que assusta. Aquilo que todo mundo fala, meu Deus, é horrível, o bebê só chora, no sono do bebê, não sei o que. Mas que eu falei pra vocês, o bebê saiu da barriga e ele tá aprendendo com a gente. Ele tá aprendendo com o dia a dia, com o cotidiano dele. Então a gente não pode exigir muito dos pequenos, né? Eu sempre falo assim, pai e mãe, se coloquem no lugar do filho de vocês, independente da idade. Pensa. Até me afoguei, de tanto que eu falo isso para as famílias. Lembra como era pra gente quando a gente era pequeno? Quando a gente tinha a idade dos nossos filhos. Claro que quando a gente era bebê, a gente não vai lembrar muito bem, né? A gente vai lembrar daquilo que contam pra gente, né? Então, que a gente pense, quando a gente estiver vivendo cada fase do desenvolvimento dos nossos filhos, que a gente pense e tente se colocar, né? Nesse lugar também. Porque a gente fala tanto de se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do fulano, do ciclano, mas a gente não consegue se colocar no lugar dos nossos próprios filhos, né? Pra tentar entender, pra tentar auxiliar. E muitas vezes, se a gente fizesse só essa questão de olhar com outros olhos e se colocar no lugar, a gente conseguiria viver cada fase com menos preocupação, com mais resiliência e com mais acolhimento. Hoje a Ana tá vivendo intensamente o salto do 5º mês e do 6º, juntos. E dente nascendo e tudo acontecendo. E o que a gente faz? A gente não surta junto, a gente divide as tarefas, a gente entende que ela precisa do acolhimento e muitas vezes o acolhimento vai ser da mãe, né? Que é o cheiro, é hormonal, né? Não tem o que fazer. Então, muitas vezes eu deixo de fazer algumas coisas nessa fase que normalmente eu faria se ela não tivesse em salto de desenvolvimento, porque eu entendo que tudo são fases. Vai ter fase, eu não vai precisar tanto do meu acolhimento e eu vou sentir falta disso. A gente vai sentir falta de pensar que nosso bebê cresceu e hoje ele consegue passar pelas situações sem precisar da mãe estar ali, ai, vem a mãe, né, tá tudo bem. Às vezes, até ontem eu tava falando, daqui a um tempo, eu vou aproveitar pra te amassar agora, Ana Laura, eu falo pra ela, porque daqui a um tempo eu sei que tu vai falar, ai mãe, para de me amassar, para mãe. E
é uma gracinha, né? E que a gente possa viver com muita resiliência e muito amor no coração, muita entrega esses primeiros meses com o bebê em casa. Afinal, né, o nosso filho vai ser RN só uma vez na sua vida, e é nessa fase que o bebê desenvolve tantas coisas inconscientemente. Eu compartilhei com vocês sobre tudo o que a Ana passou nos primeiros dias de vida na última live. Se tu não assistiu, te convido a assistir, né? Foi uma live bem especial, tá salva aqui no perfil. E eu poderia até me sentir culpada, né, por tudo que aconteceu. Eu falei pra vocês que eu não gosto de usar essa coisa de culpa, né, de me sentir culpada, porque a gente vive aquilo que a gente precisa viver e a gente entrega aquilo que a gente consegue entregar. A gente não pode se sobrecarregar ao ponto de achar que a gente não tá fazendo aquilo que precisa ser feito. A gente tá fazendo o que precisa ser feito. Então, foram dias turbulentos pra gente e isso de forma inconsciente vai ficar na memória dela, né? Todo o sofrimento, toda a angústia, toda a insegurança. E o meu papel como neuropsicopedagoga foi, logo quando eu pudesse agir, eu comecei a agir. Então, hoje eu entrego muito mais pra Ana do que eu entregaria se ela não tivesse vivido tudo o que ela viveu nos primeiros dias de vida. Eu entrego de forma totalmente diferente do propósito que eu tinha antes da Ana nascer, porque a gente cria uma expectativa muito grande, né, de como vai ser, de como vai acontecer o parto. A gente falou muito sobre isso na última live. Então agora, quando a Ana era nos primeiros dias dela aqui em casa, a gente olhou com outros olhos. A minha ideia, né, completamente mãe que estudou muito, se capacitou muito, era fazer com que ela logo fosse pro quarto dela, né? Viesse pra casa, vai dormir no quarto dela. No quarto dela a gente tem toda a automação de ligar a luz, de ligar ar-condicionado, de cuidar da temperatura e umidade, de câmera que filma o quarto todo, a babá eletrônica que é acionada toda vez que ela se mexe, toda vez que ela balbucia. Então, a gente se preparou muito para que essa transição acontecesse logo já nos primeiros dias para a adaptação ser mais fácil. Só que o meu instinto de mãe e de neuropsicopedagoga pensou, não, ela já ficou tanto tempo longe nesses primeiros dias dela, né, e passando pelas situações que ela passou, que eu não vou fazer com que ela continue distante, não tenha esse vínculo nesses primeiros dias que ela não teve lá no hospital, né? Então, a gente ficou com ela no quarto até ela fazer 1 mês, quase 2 meses. Eu até queria segurar ela um pouquinho mais, mas eu vi que a qualidade de sono dela mudou muito depois que ela foi pro quartinho dela. Então, eu vi muito benefício nessa transição pro quarto dela, mas o primeiro mês a gente fez o soninho dela lá no nosso quarto. Não junto com a gente na cama, acho que teve 1 noite ou 2 no máximo que ela dormiu com a gente nos primeiros dias, que foi porque ela teve um pouquinho de refluxo quando mamou e eu fiquei preocupada de deixar ela no berço. Por quê? Se tu for nos meus destaques, depois que a live acabar, tem a questão do sono e lá eu compartilhei com vocês como é que eu fiz os primeiros dias com a Ana, né? E na próxima live a gente vai falar bastante sobre isso, para que eu pudesse me acostumar com o movimento que eu tenho que fazer para quando ela fosse pro quarto dela, né? Que é isso que às vezes trava muita gente de fazer essa transição de quarto, né? De permitir o bebê dormir no quartinho dela, por causa dessa acomodação que a gente tem, que fica muito mais fácil o bebê tá do lado da nossa cama, principalmente agora no inverno, né? Então, a gente sempre tem que olhar com atenção como a gente vai se entregar nesses primeiros dias, porque, como eu falei pra vocês, é crucial e é assim onde o bebê mais desenvolve inconscientemente coisas pra vida dela inteira. Então, quanto mais a gente se esforçar agora, entender, acolher, né, permitir o pai também viver a paternidade dele para que a gente não se sobrecarregue, é muito importante, né? A rotina com RN vai mudar, ela vai mudar, mas não 100%. Eu não vou deixar de passar um perfume, eu não vou deixar de olhar pra mim também, né, de ter esse carinho também, esse olhar de acolhimento pra mim,
que é tão importante, porque esses primeiros meses também são desafiadores para a mãe, né? É uma mulher que deixou, entre aspas, de ser apenas uma mulher para se tornar mãe também, né? Então, são papéis que a gente vai estar assumindo, e quando o bebê é muito pequeno, é um papel intenso. É um papel onde que a gente é tudo pro bebê. E quando a gente pensa em tudo, a gente pensa, tudo é tudo. E não, a gente tem que pensar com alegria que a gente é tudo. Porque eu falo assim, a gente tem, assim, meu Deus, a gente tem que se honrar muito de ter esse papel de que é a gente que gera, é a gente que dá luz a um novo ser humano, e é a gente que é fonte de alimentação, nutrição, amor, tudo é a gente. Então, de vez a gente viver essa fase com angústias e tristezas, que a gente viva com emoção, com entrega, com resiliência. Hoje na live eu falei muito essa palavra, porque é uma palavra que hoje tá voltando pra mim, e eu comentei com vocês num Reels que eu postei sobre a resiliência, que é algo que a gente tem que ensinar muito pros nossos filhos, porque quando a gente é adulto a gente tem que também usar muito, que nem a questão da frustração. Mas eu também quero ouvir de você. Sei que tem gente aqui na live que é mãe, que também passou por essa fase de RN em casa, né? Viveu turbulências ou não turbulências, né? Cada um tem a sua realidade, mas que nem eu falei pra vocês, tem muitos padrões que acontecem no desenvolvimento que a gente pode pegar como referência para nos capacitarmos, né? Pra gente se capacitar, pra gente tornar um pouco mais leve todo esse processo que a gente cresce ouvindo que ser mãe é algo muito complexo e um desafio muito grande. E é sim um desafio muito grande, mas se a gente se entregar com o propósito, tudo flui. Tudo fica melhor, tudo fica mais leve. E a gente olhar com atenção para o nosso RN, a gente também precisa olhar com atenção pra gente. Que nem eu falei antes pra vocês. A mãe, quando tá bem, o bebê vai tá bem também. Porque a gente passa tudo dos nossos sentimentos também pela amamentação, né? E eu aconselho você que vai ter o bebê daqui uns dias ou tá se preparando pra isso, que antes mesmo de pensar em sono, antes mesmo de querer se capacitar em o que eu vou fazer pra estimular meu bebê, o que eu vou fazer pro meu bebê dormir bem, o que eu vou fazer para depois da introdução alimentar, se capacite para viver a amamentação, né? Muitas desistem por ser algo tão difícil e realmente não é fácil. Eu achei que eu ia tirar de letra, porque a família toda, por minha parte, teve muito leite, né? Eu tenho muito leite, sim, mas os primeiros dias ali, até acertar o jeito do bebê mamar, até conseguir, e é peito inchando, quem viveu isso sabe. Então, uma orientação que eu dou pra vocês é que se tu vai viver a maternidade em breve, se capacite pra amamentação, antes de qualquer coisa. Eu acho que ele até é a parte mais importante de tudo, até mesmo do parto, né? Porque o parto a gente vive, a gente faz aquilo que precisa ser feito, se for parto normal, se for cesárea, independente, o bebê vai nascer, né? Mas a amamentação é algo que a gente sempre lê tanta coisa, a gente tem tantos estudos, né, mostrando o quanto ela é importante. Muitas vezes a gente acaba não insistindo porque a gente não se preparou para viver isso, e também as dúvidas aconteceram e a gente não buscou orientação, né? E algumas vezes a gente vai buscar orientação, vai fazer de tudo e não vai dar, porque não era o momento, né? Então, como eu falei pra vocês, são realidades sempre diferentes, mas às vezes muitas coisas se repetem. Tem muitos padrões quando a gente pensa em bebê, quando a gente pensa em mães, né? Então, quando a gente se torna mãe, a gente não deixa de ser mulher, a gente não deixa de ser a Pamela neuropsicopedagoga, a Pamela que sempre gostou de viajar, a Pamela que sempre gostou de conversar, né? De fazer muitas trocas. Mas agora eu tenho uma a mais. Eu sou mãe, a mãe da Ana Laura. Então eu vivo intensamente
esse momento agora que eu tô vivendo, porque a Ana vai ter 5 meses só até estão escutando o som. Gente, não acredito que eu falei tudo. Ou foi só agora, Thaís? Tá, eu vou continuando aqui. Ah, tá. Eu vou continuando aqui para que a gente não se estenda muito também. Sobre a questão do RN, a gente tem coisas que são padrões e que a gente precisa entender esse processo para que a gente não se assuste e ache que tem algo errado com o nosso bebê, tá? A amamentação não é tarefa fácil, principalmente para as mães de primeira viagem, tá? O peito incha, racha bico, se a pega não for muito boa, vai machucar, vai dar ferida. É importante buscar orientação, é importante olhar vídeos sobre amamentação, saber usar, né? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que até hoje eu uso muito, que é o coletor a vácuo. Isso daqui, ó, tem que fazer parte da tua vida como mãe. Eu uso até hoje, principalmente de manhã, que é o primeiro leite da Ana, eu uso ele num peito que a Ana não tá mamando, pra eu já fazer a coleta e congelar, né? Pra Ana tomar durante o dia, quando eu não tô em casa. Então, a amamentação, assim, que a gente, se você pode, busque orientação, busque olhar vídeos, busque talvez uma profissional para te ajudar no primeiro dia em casa, para te mostrar a melhor forma, né? Porque às vezes a gente tenta, acha que tá dando certo, mas quando vê, tá sentindo dor, quando vê, tá rachando o bico, quando vê, empedrou, né? Então, ter uma pessoa ou alguém para olhar os vídeos é muito importante. Então, quero aproveitar que eu tô com o coletor aqui, eu vou mostrar pra vocês como ele funciona, tá? Esse daqui eu comprei na Shopee, eu posso deixar o link dele nos stores. Ele vem com uma tampinha assim de proteção, mas eu higienizei ele, então ele tava escorrendo pra secar, mas ele é assim, né? Então, a gente vai dobrar ele e vai apertar pra que dê o vácuo. E a gente vai encaixar no peito, deixa eu ver se eu consigo com uma mão só. A gente vai encaixar ele no peito com o biquinho aqui. Daí ele vai fechar e ele vai ficar no vácuo aqui e o leitinho que vai escorrer, de vez escorrer ou no pano, ou no teu sutiã, ou na tua roupa, que isso vai acontecer, ele vai todinho aqui. Normalmente, ultimamente, tá saindo em torno de 50, 70 ml do peito que a Ana não tá mamando. E eu congelo sempre, porque nos dias que eu atendo, eu tenho já um reservatório, sem não precisar estar usando a bomba extratora. Bomba extratora também é bem importante, mas nos primeiros dias eu não recomendo, porque o leite sai muito grosso, os dutos vão entupir se a gente forçar, vai ser mais dolorido. Então, primeiro a gente estimula bastante usando do outro lado o coletor e depois a gente parte pra bomba. Mas antes de usar a bomba, bom a gente massagear o peito, né, e estimular que já comece a sair o leite, pra que tu não sobrecarregue os dutos e tranque. Porque, gente, tive a experiência de duto trancado, entupido, né, porque o nosso leite não sai que nem um de caixinha, assim, né, ele sai que nem um chuveirinho. Então, são vários dutos e ali se iam trancar e é onde estava passando leite, isso dói muito. É muito dolorido. Então, todo cuidado ainda é pouco e a gente precisa, né, se capacitar para viver isso
Se for a tua intenção, porque eu conheço mães que optaram em não dar, até porque a produção era muito baixa, né? Mas a produção aumenta quanto mais a gente bota o bebê pra mamar, mais produção a gente vai ter. Tem alguns alimentos também que eu posso estar dando dicas pra vocês nos stories sobre alimentos que estimulam a produção de leite materno. Então, o primeiro item eu falei pra vocês, a amamentação, né? Se capacitem pra viver isso, se é a intenção de vocês dar o aleitamento materno, que vocês façam isso capacitadas. Ou que busquem um profissional para ajudar vocês, para que vocês não achem uma tortura amamentar, né? Porque eu ali nos primeiros dias eu lembro, a Ana não pegava direito, então machucou um pouquinho, né? A consultora de amamentação veio aqui, nos orientou muito, isso foi benéfico demais para hoje. A Ana tá amamentando e ganhando 15 gramas por dia, então tá muito bom. Tá, esse é o primeiro, o direcionamento que eu quero dar pra ti, que vai ser mãe, né, ou que tá com um bebezinho pequeno em casa. Se não tá dando, tente, vai tentando, mas busque ajuda se tu quer de fato tentar, né? E às vezes vai acontecer de não acontecer o aleitamento e tá tudo bem, existem fórmulas que são bem benéficas também pro bebê, né? Isso é importante a gente conversar com o pediatra e encontrar a melhor fórmula para suprir as necessidades do nosso bebezinho. Aleitamento, então a primeira coisa que a gente tem que pensar em rotina com a RN é buscar orientações, se preparar, porque eu não me preparei muito. E eu senti que foi a coisa que mais pesou pra mim. Essa foi a minha realidade. Então, eu oriento vocês a buscarem esse suporte, a buscarem essa capacitação. Outra coisa, antes mesmo de pensar em sono de bebê, pensar em estimulação, é a gente, nós mães, termos a consciência de que a gente precisa delegar. A gente precisa delegar as coisas. Não nos sobrecarregamos nos primeiros dias com o bebê, com a RN em casa. Vai acontecer da gente se sobrecarregar? Vai. Mas a gente tem que buscar que isso não aconteça. Ou se acontecer, que não seja com frequência. Então, como a gente faz isso? Buscando rede de apoio, né? Buscando a rede de apoio e permitindo, eu digo permitindo porque sim, é a mãe que faz esse papel da permissão do pai exercer a paternidade. Então, organize com o seu marido, ou com o seu parceiro, ou quem for viver contigo esses primeiros dias, que ele dê o banho, ou que ele faça a troca, ou que ele pegue da cama, ou que ele faça dormir. Vocês vão pensar e vão bolando estratégias conforme os dias, porque vai acontecer, e isso aconteceu aqui, de toda vez que era eu que colocava a Ana pra dormir, a Ana era eu sair de perto, ela acordava. Então, foram dias assim, e daí eu voltava pra Ana. Eu vou contar isso tudo na próxima live pra vocês, tá? Mas então, aí teve uma época que o Pedro botava ela pra dormir. Agora, eu boto ela pra dormir no quarto dela e dá um tempinho ela já tá dormindo, não precisa nem ninar. Mas eu vou contar pra vocês tudo isso na próxima live. Então, antes mesmo de pensar em rotina noturna, sono, estimulação, a gente tem que ter a consciência que a gente precisa entregar e delegar coisas para as outras pessoas, nossa rede de apoio, ou então o pai ou o cônjuge que está contigo vivendo essa nova experiência de bebê em casa. É importante que a gente comece desde muito cedo, desde a gestação, se possível, já se preparar para isso, né? Porque sim, o nosso instinto é o bebê tá chorando, eu vou pegar. Gente, eu tive que trabalhar isso em terapia. Vocês sabem, eu trabalhei mais de 10 anos só com bebês. E algo que não era difícil para mim lidar e mediar quando tinha choro de bebê, nunca foi. Mas quando era o choro da Ana Laura, a mãe sofria. Gente, assim, era fisiológico. Era os peitos doendo, dava dor de cabeça, me dava vontade de chorar junto. Isso é fisiológico, gente. Só que pra mim foi muito mais difícil, acredito que até para outras mães, porque a minha cabeça era assim, Pamela, tu sempre lidou com isso, tu sabia mediar tão bem os choros, tanto que tu viveu mais de 10 anos só cuidando de bebês, como é que tu não vai lidar com o choro da tua própria filha, né?
Então teve dias que assim eu tentava, assim, eu chegava a botar a Ana do meu lado assim e falar, filha, tá tudo bem, por favor, para de chorar, a mãe já fez tudo que fazia com os bebês na escolinha e tu não parou. Daí teve um dia que eu falei, Pedro, pega ela, eu vou tomar um banho, vou tentar relaxar pra ver se tu consegue acalmar. E o Pedro acalmou, né? Porque o choro, assim, foi desafiador pra mim, gente. Assim, foi até tema da minha terapia com a minha terapeuta. Então, quando eu consegui entender esse processo, eu fui liberada da terapia, que era só isso que estava me prejudicando. Então, né, amamentação, delegar, entender que o pai ou a pessoa que está contigo precisa viver do lado dele também, a gente precisa permitir isso. Esses são os dois principais, tá? Para daí a gente pensar em estimulação, para daí a gente pensar em rotina noturna, né? Então, como eu sempre falo, né, para as minhas assessoradas, vamos focar na qualidade da estimulação, o terceiro passo. Qualidade de estimulação de acordo com a realidade do teu bebê. Porque sim, a gente sabe, as crianças, vai ter crianças que vão se desenvolver assim, e tem crianças que vão se desenvolver assim, tijolinho por tijolinho, e tá tudo bem, cada um no seu ritmo. Tem padrões que a gente precisa observar? Tem padrões que a gente precisa observar. Mas muitas vezes esse padrão vai estar um pouquinho tardio, no ritmo, ou acima do ritmo, né? E tá tudo bem, né? O que a gente tem que observar é como a gente está estimulando. Aqui eu compartilhei vários vídeos sobre a estimulação. Até quero compartilhar com vocês, não sei se vocês viram, mas eu coloquei um Reels eu falando do número 1 até o número 3 para Ana, que agora a gente está desenvolvendo os números com ela. E a minha intenção, então, é trabalhar do número 1 ao número 3, né, com ela, para que ela tenha essa consciência de grande, de pequeno, de números, né? Até porque a gente é em 3 aqui em casa, então vai ser mais fácil dela ter essa consciência e despertando essa consciência do número 1, 2 e 3. Mamãe, papai, neném, né? A gente fala muito aqui. E então a estimulação precisa ser de acordo com a demanda e a realidade do seu bebê. Teve muitas mães que me chamaram de crianças prematuras para perguntar, eu posso fazer essa mesma atividade com o meu bebê? A gente pode sim fazer as atividades que eu mostro aqui para vocês que eu faço com a Ana com bebês prematuros, mas a gente precisa respeitar a faixa etária real do bebê, porque o que acontece? Quando o bebê é prematuro, ele passa mensalmente pelo pediatra e o pediatra vai dizer, ele tá no desenvolvimento de um bebê com tantos meses, com tantos dias. E assim, vai indo até ele chegar no nível que ele tá de idade normal, né? De nascimento. Então a gente precisa olhar para isso com atenção, para daí sim estar estimulando, né? Para que a gente não force nada. A Ana, como eu falei para vocês, ela nasceu só pequena, ela estava com 39 semanas e 2 dias. Então, ela tava na idade gestacional normal, ela só é pequenininha, porque eu falava, Deus, dê uma bebê pequena, porque sempre cuidei de bebê grande e quero dar muito colo, quero mimar bastante. Então, que ela venha pequenininha, porque eu queria parto normal também. Então, a Ana só é pequenininha, ela não nasceu prematura, muita gente pergunta, né? Não, ela não nasceu prematura, ela é bem desenvolvida, ela tá ganhando em torno de 15 gramas por dia, o que é muito bom, principalmente nesse mês que ela tá, né, que foi ali na avaliação que a gente fez de 4 para 5. Então, eu tô estimulando a Ana conforme o que eu vejo dela, das reações às estimulações, né? A Ana hoje tá sentando com apoio, né? Ela tá fazendo a introdução alimentar por liberação médica, porque ela passou pelos testes da pediatra, né, em consultório. Ela já rola no tapete, ela já faz o tummy time com o pescoço firme, faz aquele dos bracinhos esticado. Ela consegue fazer isso já com 4 meses, ela tava fazendo. Então, foram vários passos que a gente passou, estimulação que eu fiz de acordo com a demanda que ela tava trazendo, né? Porque eu mostrei pra vocês muitos vídeos aqui. Eu botava ela de frente quando ela já tava de lado. Ou eu botava ela de tummy time, ela já virava com 3 mesinhos, 2 mesinhos, né? E com 3 mesinhos ali ela começou já a se movimentar no tapete. Tem vários vídeos aqui no feed pra vocês olharem. Então, eu fui estimulando conforme a realidade que eu via da minha bebê. Se eu não sei, Pamela, mas eu não sei,
né? O que eu posso fazer com um bebê de 1 mesinho? Com um bebê que ainda tá com um biguinho, né? Não caiu o coto. Então, nem eu falei pra minha assessorada. A bebezinha dela não tinha caído o coto ainda. O que eu vou fazer? Ela vai ficar deitadinha e eu vou botar imagens pra ela fazer assim, ó. Movimento de pescoço. Eu não vou estimular o tummy time só se for aqui no peito. Olha lá, né? O tummy time é importante a gente fazer só depois que o coto umbilical cai, né? Então, que a gente busque perfis ou busque orientação a pediatra também vai falar pra vocês o que vocês podem fazer. Isso quer fazer algo a mais, tu precisa ver se teu bebê tá demonstrando que, ok, eu vou conseguir, mãe, eu vou conseguir fazer isso, né? A Ana, não, sobre a introdução alimentar, a Ana, gente, só faltava ela falar pra assim, mãe, pai, eu consigo mastigar, eu consigo engolir, eu não vou me afogar, eu quero experimentar. Só faltava ela falar, porque, meu Deus, a gente tem vários vídeos que eu postei aqui, a gente sempre vai tomar café da manhã fora, né, nas segundas-feiras que a gente não abre a loja de manhã. E eu sempre fiz a estimulação dela sentar comigo, sentar próximo pra ela ver que a gente faz refeições, né, como é esse processo, isso é bem importante pro bebê, né, participar quando possível. E ela já começar a mastigar e mastigar. E agora que ela tá começando, ela começou a ter mais interesse ainda pelo que a gente tá comendo. Né? Então ontem eu fiz pastel e ela começava a chupar os lábios assim, ó. Mostrar que ela queria também provar aquilo lá, né? Mas aí é muita comunicação, falando, não pode ainda, tudo no seu tempo, né? Vou falar pra vocês que a comunicação com o bebê é muito importante pro desenvolvimento dele. Então, a amamentação, a questão de delegar, importante. Em terceiro, me capacitar para que eu possa estar estimulando e desenvolvendo o bebê conforme a realidade do nosso bebê, né? E conforme a nossa realidade, porque muitas vezes eu não vou ter tanto tempo, né? Que nem agora a gente tem negócio, então eu nunca tive tanto tempo assim pra estar com a Ana, digamos, a tarde toda no tapete, né? Às vezes a Ana ficava no carrinho aqui embaixo na loja. Às vezes a Ana ficava no carrinho, às vezes ela ficava no chiqueirinho, às vezes ela ficava no Moisés, às vezes na cama dela, às vezes no tapete. Então, foram várias coisas que aconteceram que nem sempre eu consegui estar estimulando a Ana, meu Deus, a tarde toda, né? E eu falo pra vocês, o que a gente tem que buscar na rotina de um RN é a qualidade de sono diurno, né? Eu vou falar muito pra vocês na próxima live sobre isso. Mas então, além da gente estar estimulando o bebê conforme a necessidade, o que o bebê tá mostrando que tem curiosidade de fazer e tá capacitado para isso, é a gente cuidar as janelas de sono, né, durante o dia. Ai, mas não pode dormir tanto, ai, mas não pode dormir não sei o quê, porque senão de noite não vai dormir. Não, o bebê precisa dormir durante o dia, senão de noite ele não vai dormir, porque ele vai estar tão cansado, tão estressado, que vai ser folia na certa. Né? A Ana tinha muita dificuldade com o sono da tarde, eu compartilhei com você sobre isso. Ela tinha muita dificuldade de dormir de tarde, então eu tive que ajustar muitas vezes a rotina do dia da tarde para poder fazer com que ela tivesse o sono da tarde. Agora ela até tá resmungando porque ela tá querendo tetê e tá querendo dormir. Tá dando seus gritos ali. Porque eu sabia que era importante ela ter sonos nesses horários da tarde pra poder dormir bem à noite. E foi batata. Quando eu consegui ajustar o sono dela da tarde, de noite, ela começou a dormir a noite toda. Então, foi bem importante, assim, eu entender que era importante elas fazerem as sonecas dela durante o dia pra ter benefício no sono da noite e ela não ficar tão agitada. Então, o primeiro item é a amamentação, o segundo item é saber delegar, o terceiro item é desenvolver e estimular o bebê conforme a realidade que seu bebê está vivendo, conforme o que ele está apresentando, curiosidade, né? Eu sempre falo para vocês, mas fulano, ciclano fala no perfil que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tá, mas teu bebê, ele não tenta nunca sozinho fazer tal posição, ele não tenta de jeito nenhum. Daí tu não vai estimular. Mas agora se teu bebê tá sentindo sede, vontade, gana, determinação pra isso, eu vou estar sempre podando, porque o fulano ciclano falou que não pode. Cada realidade é uma realidade, né? Então a gente precisa analisar como tá o desenvolvimento do meu bebê pra eu estar estimulando ele conforme as demandas que o bebê tá trazendo pra mim.
e posso pedir orientação pro meu pediatra. A gente precisa ter uma troca constante com o pediatra, né? Sobre isso. Todas as consultas, tu fala lá, se tu não lembrar de algo, já vai anotando. Isso eu preciso falar com o pediatra. Isso eu preciso trazer pro pediatra. Isso eu preciso falar, perguntar, nananã. Isso tá acontecendo, eu vou perguntar na próxima consulta, né? Então, estimulação e sobre o sono, né? Sobre o sono eu não vou me estender também, já vou ficar quase 1 hora aqui conversando. E não vou me estender muito porque a próxima live a gente vai falar diretamente sobre o sono do bebê, né? Então, a gente vai fazer muitas trocas sobre isso. E a minha intenção com essa live é te mostrar que não vai ser aquela turbulência que todo mundo fala. Vai acontecer de ter dias bons? Vai acontecer de ter dias não tão bons. Mas, normalmente, se a gente se capacita com esses itens que eu falei pra vocês, a gente consegue passar por isso com mais tranquilidade. Não que a gente não vai... Ai, nossa, meu bebê não chora, Pamela, não chora de noite. Não tem crise de choro à tardinha? Meu bebê dorme a noite toda, tem sono bom durante o dia, mama super bem, meu bebê nunca fez isso, nunca fez aquilo, tá tudo bem. É raro. É bem raro disso acontecer assim. Nossa, daí tu tem que ir assim todo dia ir pra igreja, se ajoelhar e agradecer. Porque é raro. Eu me capacitei muito pra viver a maternidade, porque eu ouvia muitas frases, eu falei pra vocês na última live, muita coisa, né? Tive até que fazer terapia por causa de algumas coisas que eu ouvi de pessoas. E mesmo assim não foi fácil, né? Agora eu vivendo a maternidade de novo com assessoradas, né? Da Mãe Sem Neura. Eu fico lembrando assim, nossa, com a Ana foi assim, daí eu penso como é que a gente fez, como é que a gente lidou com a situação, daí eu trago as referências, né? E muitas vezes já tá dando muita melhoria, né? Nessas primeiras fases e primeiros dias com o bebê em casa. Então, tudo que eu tô falando pra vocês, eu falo aqui eu falo pra minhas assessoradas e também com mais detalhes ainda, tá? Porque quando a gente tá só a gente consegue fazer mais trocas, né? Relatar mais coisas. Aqui, normalmente, vocês falam, às vezes eu não consigo nem olhar o que vocês estão comentando. Mas antes de finalizar a live, reforço de novo. Pensar, se planejar, estudar, se capacitar, buscar ajuda sobre a amamentação. Entender a importância de delegar, estimular o bebê e o seu desenvolvimento conforme a necessidade, ter esse olhar atento que a gente como mãe a gente tem, né? E se tu ainda tem dúvida, tem muito vídeo aqui no perfil. E o quarto é a questão do sono, que a gente vai falar muito na próxima live. A gente vai ter uma live só sobre isso nas próximas semanas. Então não perde. Eu até não tô aqui com a anotação, mas é daqui a 15 dias a gente vai fazer a live, então, sobre o sono. A gente vai falar sobre janelas de sono, a gente vai falar sobre o sono do dia, como fazer essa transição de colo, de isso, de aquilo, né? Como trazer mais leveza nesses momentos que são tão turbulentos e a gente fica com medo, às vezes, de ter filho pensando nisso. E pra finalizar a live, ela vai ficar salva aqui no perfil. E eu tenho um desafio pra vocês, mamães que têm bebês pequenos em casa ou que vão ter, tá bom? Tem um desafio. Eu tava pensando, hoje eu tava tomando banho antes de começar a live, né? Antes de vir pra live, organizar as coisas. Tava pensando, o que eu poderia fazer no final dessa live e pra conseguir presentear quem tava aqui, tá? E também quem vai olhar e vai conseguir olhar até o final, né? Porque tem muita gente que acaba não olhando até o final. Então, como tu tá aqui até o final dessa live, né? Que a gente tá finalizando, eu tenho um presente pra te dar, mas tu vai ter que me ajudar, tá? Assim que essa live for pro perfil, tu vai lá nos comentários, além de curtir, compartilhar com as mamães que tem bebê pequeno em casa ou que vão ter bebê pequeno em casa, além de fazer isso, tu vai ter que ir lá nos comentários e comentar como foi os primeiros dias. Os primeiros dias com o meu RN foi assim, né? Estou me preparando para meus primeiros dias, né? Ou contar o que tu achou da live. Dentro desses comentários, eu vou fazer uma seleção de uma pessoa, independente de onde é,
eu vou dar um jeito. Seleção de uma pessoa que vai estar recebendo um presente meu, bem importante. E é sobre o tema da próxima live. Então, não esquecem, assim que essa live ir pro feed, assim que tu puder, tu compartilha com as mamães, futuras mamães, que vão ter a RN em casa. Tu vai curtir e tu vai comentar como foi a tua experiência como mãe, ou como tá sendo, ou se tu tá se capacitando e se essa live te ajudou de alguma forma. Vai ser isso que tu vai fazer. Dentre esses comentários, eu vou estar presenteando uma de vocês. Então, vamos lá, gente. É um presente que me ajudou muito para que hoje a Ana tenha um sono de qualidade, tá? Como eu compartilho com vocês. Então, não esquecem de fazer isso. Agradeço a todas e todos que estiveram aqui na live. Me enrolei um pouco porque eu tava tentando fazer lasanha. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver. Peraí. Tô fazendo live pra janta de hoje. O Pedro tá lá em cima com a pequena. Tô fazendo, mas não finalizei. Porque eu queria conversar com vocês aqui ainda. Eu falei, Pedro, eu vou fazer a live no lugar onde mais tô ficando ultimamente. Porque daí eu preparo o cardápio da Ana Laura, faço a janta e isso aqui, né? Hoje a Ana experimentou o abacate, não consegui nem registrar pra vocês. Foi muito bacana. Então, lancei o desafio pra vocês. Se tu quer ser a sortuda que vai levar esse presente tão especial pra casa, eu tô assim com meu coração pensando, será? Não, é assim. Porque quem fizer e quem for a sorteada merece, com certeza. Na verdade, eu gostaria de estar para todas que estão aqui na live esse presente. Principalmente para as mamães, né? Que estão com a Rena em casa ou que vão ter daqui uns dias. Então, eu espero que vocês façam o que eu pedi do fundo do coração para que eu possa, então, sortear entre vocês esse presente. E a próxima live daqui a 15 dias eu vou estar divulgando, vai ser sobre o sono da RN, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no direct, eu sempre respondo. Até esses dias eu achei muito engraçado que uma mãe tinha me mandado, eu acho que foi numa caixinha do Café com a Ana Laura, e eu respondi, eu mandei mais mensagem pra ela, né, conversando assim. Ela falou assim, meu Deus, tu respondeu, achei que tu não ia responder, né? Mas sim, assim, na medida do possível, eu sempre vou respondendo. Mas que nem eu falei pra vocês, muitas vezes a resposta, eu não consigo trazer a resposta com tanta clareza quanto pras minhas assessoradas, né? Então, vamos lá. Não esqueçam de compartilhar essa live, curtir e deixar teu comentário. Beijo, tchau!